Boa noite a todos. Todos bem? Todos felizes? Sim? Chuvinha boa que tem aparecido pra gente, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? E Ele sabe a hora de tudo. Olha que tanto de chuva boa, como é bom. Não tem ninguém reclamando da chuva ainda não, né? E nem vão reclamar, né? Nem iremos reclamar, porque chuva é bênção, né? Chuva é vida. A roupa, a gente vai tirando as roupas do guarda-roupa que não veste há muito tempo e deixa secar no tempo da chuva. Não vamos reclamar não, né? Porque é bênção pura. Tem recadinho? Não? Boa sorte. Obrigada. Todos me conhecem? Não? Tem pessoas que vieram pela primeira vez? Sim? Sejam bem-vindos, né? Eu sou a Ana. Aí pelo tamanho pequenininho, me apelidaram de Aninha. Eu confesso que eu gosto mais do Aninha do que do Ana. Então sintam-se à vontade para todo mundo me abraçar e me chamar de Aninha, tá? E é uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. O ano quase terminando já, né? Que maravilha! Foi um ano bom, não foi? Está sendo, né? Porque não acabou ainda. Está sendo um ano bom, não está? A gente não tem que esperar tranquilidade plena, né? Porque estamos no planeta de provas e expiações. Então a gente vai ter muito desafio, a gente vai ter muito perrengue mesmo, vai ter muita dificuldade, muito imprevisto. Mas estamos sabendo lidar com tudo isso, estamos aqui, estamos bem, estamos, né, com saúde, dentro das possibilidades, estamos felizes. Então é só gratidão, né? Como foi dito na nossa oração. É gratidão por tudo, né? Por cada detalhe das nossas vidas. Como nós já estamos, né, em clima de oração, a música é uma oração, depois tivemos uma oração maravilhosa também. A oração de São Francisco, né, que assim é uma das mais maravilhosas, né, que existem. Ela é o resumo de tudo que é do bom e do melhor das nossas doutrinas cristãs. Antes de começar o nosso tema, hoje eu trouxe para a gente o tema de auto-perdão. Mas antes de começar, eu sempre falo desta obra importantíssima da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Levanta a mão quem já conhece essa obra. Que beleza! O Livro dos Espíritos ela faz parte do Pentateuco Espírita, que são as 5 obras da codificação da doutrina espírita. Quais são essas obras? É o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. É o Pentateuco Espírita. Foi a codificação dessa doutrina maravilhosa de amor que nós temos, que é a doutrina espírita. Por que eu sempre repito sobre o Livro dos Espíritos? Quando me perguntam assim, Aninha, por onde eu começo a entender da doutrina? Eu falo pelo Livro dos Espíritos. Por que razão, Aninha? Porque ele é como se fosse um resumo das outras 4 obras. Se você começar por ele, que é uma linguagem bacana, são perguntas e respostas, é de fácil entendimento, pode colocar uma determinada quantidade de perguntas por dia, né? Para chegar no final do ano a gente ter terminado todas as perguntas. E assim, uma linguagem clara, e ele resume o Pentateuco. Deixa eu mostrar para vocês isso que eu estou dizendo. Nós temos aqui, o livro primeiro. Ele são 4 capítulos que é denominado as causas primeiras. As causas primeiras é um resumo da Gênese. Que a Gênese, a maioria acha um livro de difícil entendimento. Na realidade, não é que ele é difícil de entender. Ele não é um livro, a Gênese, de bater o olho e já entender o que está dizendo ali, né? Ele é um livro de se ler, se estudar, ler novamente, né? E entendendo aos poucos. Então, se a gente pegar aqui os 4 capítulos do livro primeiro, das causas primeiras, dá uma noção bacana sobre a Gênese. Esses 4 capítulos. Se nós pegamos o livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, é um resumão do Livro dos Médiuns. Nós teremos aí, 11 capítulos, tá? Que fala um resumo do Livro dos Médiuns. Depois, o terceiro livro, que é o Livro das Leis Morais,
ele dá uma noção muito boa do Evangelho segundo o Espiritismo. São aí 12 capítulos. E por último, o livro 4 das Esperanças e Consolações dá uma noção do céu e inferno. Então, quando a gente lê o livro dos Espíritos, nós estamos tendo um resumão mesmo, uma noção básica das outras 4 obras do Pentateuco. E para entender a doutrina espírita, é uma base muito boa para a gente entender. Não é só o Pentateuco espírita, né? Existem várias outras obras espíritas, mas devemos começar por ele, porque ele vai dar as noções básicas para a gente. Tá certo? Tudo bem? Fica repetitivo para quem sempre, né, me ouve aqui, mas é muito importante eu sempre falar isso, porque tem pessoas que chegam até a casa e ainda não conhecem essa particularidade do Livro dos Espíritos, né? E às vezes não conhecem sobre o Pentateuco. Então é bem interessante a gente estar sempre falando disso. Tudo bem? Sim? Vamos para o auto-perdão. Não tem como falar de auto-perdão sem falar de perdão, né? Então eu vou falar rapidinho de perdão, depois a gente vai entrar propriamente no auto-perdão. Eu estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu vou ler o primeiro, o segundo e o terceiro item, são pequenininhos, tá? A denominação desse capítulo é perdoai para que Deus vos perdoe. Eu tenho certeza absoluta que todos nós já ouvimos esses dizeres, mas eu vou ler na íntegra, né? Porque a palavra do Evangelho, ela tem muito poder de vibração, ela tem muita autoridade, né? Então nós vamos ler na íntegra os 3 itens. Bora lá. Item 1. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está lá em São Mateus também, capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhes: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado sobre mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Continuamos lá em São Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Não é para pegar 7 vezes 70 e falar, vou perdoar 490 e está tudo pronto não, tá? Isso é só uma alegoria, né, que a Bíblia utilizou para falar que a quantidade de perdão na nossa vida, ela precisa ser o quê? Infinita. Porque perdoando, nós seremos perdoados. Aí vamos falar algumas coisas sobre o perdão, alguns detalhes importantes. Vocês vão me ajudar. Perdoar é esquecer, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Perdoar é ser conivente, é ser favorável ao erro, sim ou não? Não. Quando você perdoa, você está apoiando o erro? Não, jamais. Perdoar exige que você conviva com a pessoa que você perdoou, sim ou não? Não. E tem essa exigência? Não. Ó, que vocês estão bem, perdão, hein? Estou gostando de ver. O perdoar, gente, é o libertar-se da energia, né, que foi endereçada a cada um de nós pelo outro. Ou nós vamos ver daqui a pouquinho por nós mesmos. Então, o perdão não significa que eu vou esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer, é demência, qualquer outra coisa. Mas não é perdão. Tá? Então, assim, o perdão não significa que você vai esquecer o que aconteceu. Não significa que você precisa conviver com a mesma confiança, com a mesma cumplicidade com a pessoa que te
te fez ofensa, com a pessoa que te ofendeu, ou que você considerou que fosse uma ofensa, né? Porque às vezes nem foi a intenção da pessoa e a gente se ofende, né? Assim, às vezes pela expectativa que nós criamos. Que a maior responsável por nos ofendermos, pelas ofensas que a gente julga receber, é pelas expectativas que nós criamos, né? Nós criamos expectativas em relação aos outros como se fosse a gente, né? Como se o outro fosse fazer pela gente da nossa maneira, do jeito que a gente gostaria. Aí às vezes não faz, a gente se ofende. Mas o perdão é a gente liberar a energia do fato que aconteceu. É estar se limpando daquele mal que aquela ofensa fez. É não desejar o mal para o outro. É não responder na mesma moeda, tá? Isso é perdão. Aquela vibração ruim chegou até você, você não vai rebater aquela vibração. Você vai deixar essa vibração parar ali, né? Isso é perdoar. Tranquilo? O perdão? É fácil ou é difícil perdoar, pessoal? É difícil. Aí, o que eu falo? É melhor a gente tentar não se ofender do que a gente ter que perdoar, não é? Se a gente trabalhar o nosso pensamento, trabalhar as nossas atitudes, as nossas palavras, né, os nossos pensamentos, com o intuito de não nos ofender, é muito mais fácil do que perdoar depois, né? Então a gente trabalhar isso, que às vezes o que o outro faz tem a ver com ele, com aquele momento que ele está vivendo, com alguma situação, ou com a falta de conhecimento, ou com a falta de moralidade mesmo, ou com a falta de amor, e relevar, né? Essa palavrinha, relevar, chama indulgência. Já ouviram essa palavra? Ser indulgente? O que é ser indulgente? É não se ofender tanto, sabe assim? É viver sem ofender demais, sem levar tudo a ferro e fogo, sem se importar com tudo, né? Isso é uma maneira da gente não ter que perdoar tanto. É não se ofendendo, né? Não permitindo que a ofensa nos magoe. E a falta do perdão, gente, adoece. A falta do perdão, ela acumula mágoa, ela acumula culpa, ela acumula ressentimento, e é uma energia que ela vai corroendo o nosso corpo mesmo, a nossa mente, o nosso corpo, ela adoece. Então, vamos, a partir de hoje, ou a maioria já faz isso, eu acredito, vamos trabalhar as nossas mágoas, vamos perdoar os nossos semelhantes, aqueles que a gente considera que nos ofenderam, tá? Por quê? Nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né? Nós não temos só essa vida. A gente vai desencarnar, vai para o plano espiritual, depois vai reencarnar de novo. E esses desafetos também. Essas pessoas que a gente considera que nos ofendeu também. Então, mais dia, menos dia, mais reencarnação, menos reencarnação, a gente vai ter que perdoar. Então, já vamos trabalhar isso nessa reencarnação o máximo possível que a gente conseguir, né? Para que a gente siga o nosso caminho mais leve, para não adoecermos tanto. Por que tantas doenças que a gente chama de doenças da alma, gente? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por que tanto isso? É muita mágoa, é muito ressentimento, é muita mania de perfeição da gente e mania de querer a perfeição do outro para com a gente. E nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui reencarnados, né? Ainda mais no planeta de provas e expiações, é que a gente não estaria mesmo, né? Então, assim, vamos trabalhar isso nessa existência o máximo que a gente conseguir, com cuidado, acolhendo os nossos sentimentos. Deixa eu citar uma coisa antes da gente passar para o auto-perdão. Nós ouvimos muito o seguinte: você está triste? Ou você está com raiva? Ou você está com medo? Deixe isso para lá e segue a vida. Não foi assim que a gente aprende? Não é? Deixe isso de lado e vamos seguir. Vamos seguir a vida que vai dar tudo certo. Eu tenho muito medo dessa palavra, deixe isso para lá. Porque tudo que a gente deixa para lá
não vai ser resolvido e vai se acumulando no nosso espírito. Então, todo sentimento que nós tivermos, que nós sentirmos, eles não podem ser deixados para lá. Eles precisam ser o quê? Acolhidos. Nós precisamos entender por que estamos tristes. Nós precisamos entender por que estamos com medo. Nós precisamos entender por que estamos com raiva em determinada situação. Tem que entender o sentimento que vem e transformar esse sentimento como energia para nos impulsionar para frente. Mas não é simplesmente pegar o que se sente, pegar o que está acontecendo naquele momento, jogar embaixo do tapete e continuar vivendo, não. Isso aí vai adoecer na certa. Por isso, talvez, a grande quantidade de transtornos psiquiátricos e psicológicos existentes na atualidade. A gente não pode simplesmente deixar para lá. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Me respondam uma coisa. A gente precisa ficar o tempo todo alegre, sim ou não? Não. É proibido estar triste? Sim ou não? É proibido? Não. Tristeza é um sentimento tão importante quanto a alegria. Ficar triste o tempo todo é que não é legal. Ou ficar alegre demais o tempo todo também não é legal. Os extremos não são legais. A gente precisa ser um equilíbrio entre alegria e tristeza. Entender por que estamos alegres, entender por que estamos tristes e equilibrar. Nós precisamos estar calminhos em meditação o tempo todo, sim ou não? Se a gente fosse calminho o tempo todo, a gente não ia resolver problema nenhum. A gente precisa ter um certo grau de irritabilidade para que a gente tenha impulsão para resolver os nossos problemas, para enfrentar os nossos perrengues. Só que não pode ser uma irritabilidade exagerada, em que eu vou magoar o outro, em que eu vou sair por aí batendo, xingando, né, matando. Não, mas um certo grau de irritabilidade eu preciso ter para viver. Então, nós temos que acolher esses sentimentos e equilibrá-los, tá? E o que isso tem a ver com perdão, Aninha? Se você está equilibrado, você não vai se ofender tanto, você não vai ter que perdoar tanto. Não tendo que perdoar tanto e não se ofendendo tanto, vai ter menos mágoa, menos ressentimento, menos culpa e aí vai, né? Então, é o equilíbrio sempre. Tá, agora eu vou falar uma coisa para a gente pensar. Eu pensei muito nisso enquanto eu estava preparando esse estudo. Por que será que o auto-perdão, primeiro, o que é auto? Auto é nós mesmos. Auto-perdão é perdoar a nós mesmos. Por que o auto-perdão é muito mais difícil do que o perdão ao outro? Não é para a gente responder, é para a gente levar isso para casa para responder, em casa, para refletir. Não na hora de dormir, para não provocar insônia, porque insônia é um dos maiores problemas do país, né? Para refletir sobre isso em vários momentos da nossa vida. Por que é mais fácil perdoar o outro do que perdoar a nós mesmos? Aí vamos entender o que é o perdão a nós mesmos? Cada um de nós faz parte de um processo evolutivo, não é isso? Existe a lei do progresso, que nós fomos criados, né? Todos semelhantes lá, e vamos reencarnando, com intervalos no plano espiritual. Eu brinco que é intervalos de descanso no plano espiritual, né? Reencarna novamente, e a gente vai o quê? Evoluindo. Em cada momento de nossas existências, nós estamos num estágio evolutivo diferente. Então, pessoal, se nós estamos em cada estágio evolutivo diferente nessa nossa existência, eu estou falando só dessa nossa vida por enquanto, se nós em cada fase da vida estamos no estágio evolutivo, é bem normal que a gente se arrependa de coisas que fez lá atrás, não é? Quando não tinha tanto conhecimento, ou quando era rebelde demais, os rebeldes sem causa, né? Que como a gente já foi e ainda é em determinados momentos rebelde sem causa, né? Então, assim, é normal que em determinadas ocasiões a gente se comportasse assim. E é normal que a gente arrependa da maneira como nós comportamos, da maneira como nós agimos em determinadas circunstâncias. Só que a gente não para pensar nisso e para se perdoar.
E essa energia da falta de perdão a nós mesmos, ela vai acumulando naquilo tudo que nós já falamos. Mágoas, ressentimentos, sentimento de culpa, e isso vai estagnando a nossa energia, vai travando o progresso da nossa vida, o evoluir da nossa existência, vai causando doenças, vai causando conflitos, vai causando inimizades, às vezes num contexto que aconteceu lá na nossa juventude, ou lá na nossa infância com os nossos pais, e a gente não soube lidar com aquilo durante o decorrer do tempo. Por isso que quando a gente vai fazer terapia, a psicóloga começa indo o quê? Lá na nossa criança ferida, lá na nossa infância, para trazer à tona do inconsciente as energias daquele momento. Não para culpar ninguém, mas para entender o que a gente sentiu naquele momento, o que a gente não refletiu e o que a gente vem trazendo no decorrer do tempo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade enorme com a prosperidade. O que é prosperidade? É melhorar de vida, né? Melhorar de vida no conhecimento, no dinheiro, nas amizades, na saúde. Tem gente que tem uma baita dificuldade de prosperar porque tem energia estagnada lá de trás. Pode ser da infância, pode ser da juventude, pode ser do ano passado, né? Depende muito de cada pessoa. Mas por quê? Porque não para refletir as mágoas que sente da gente mesmo. Que eu falo outra coisa, é bem forte isso que eu vou falar. Tudo que aconteceu nas nossas vidas, tudo que acontece e tudo que ainda irá acontecer, depende de quem? De nós mesmos. Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Então, não adianta a gente procurar culpados. Ah, foi meu pai e minha mãe que não souberam me educar, não me deram o carinho necessário, me abandonaram. Ou foi o meu casamento que não deu certo, eu dediquei minha vida toda ao companheiro ou à companheira e não deu certo, então pronto. Não adianta buscar culpados, porque o responsável por tudo que acontece na vida de cada um de nós somos nós mesmos. Aí nessa ânsia de procurar culpado, nessa ânsia de jogar a culpa lá fora, a gente vai acumulando mágoa, ressentimento e culpa. Sendo que nós precisamos acolher o sentimento, grudar, né, assim, agarrar a nossa responsabilidade em cada coisa que aconteceu e limpar essa energia e nos perdoarmos. Gente, como é comum a gente falar assim: oh meu Deus, por que eu não fiz diferente, né? Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, ou se eu tivesse aproveitado mais o tempo, a minha vida hoje seria muito diferente. E se esquece do tanto que aprendeu nesse tempo, às vezes fazendo até o que não gostou muito de fazer, né? O que hoje a gente olha lá para trás e fala: nossa, não precisava ter feito aquilo. Mas foi fazendo aquilo que a gente aprendeu que não pode fazer mais, né? Isso é se perdoar. Por isso que é difícil o auto-perdão. Que a gente tem que se encontrar, a gente tem que buscar nós mesmos. E a gente busca tudo lá fora e tem uma dificuldade tremenda de buscar nós mesmos. A gente entra em contato, né, pela internet com o mundo inteiro, sabe de tudo que está acontecendo, mas conhece muito pouco do que acontece em sentimento e em nossos pensamentos. Então é preciso, para a gente se auto-perdoar, fazer um retorno para nós mesmos. Então eu vou viver meditando, vou viver isolado do mundo e vou trabalhar o meu auto-perdão. Nada disso. Não é o tempo todo meditando, nem ficando isolado o tempo todo, não. É tirar alguns intervalos dos nossos dias para poder entender por que eu estou sentindo isso. Se eu estou irritada, provavelmente alguém conflitou o meu ego. E por que o meu ego foi conflitado desse jeito? E começa a perceber o que está acontecendo. E às vezes, quando a gente reflete sobre isso, a mesma ofensa ou uma ofensa maior, a gente nem vai ligar para aquilo. Porque nós transformamos aquela energia, né? Na psicologia, o pessoal fala muito em ponto gatilho, de energias que estão armazenadas no decorrer da nossa vida. Aí acontece uma coisa desse tamaninho, o inconsciente vai lá no ponto gatilho e traz aquela energia toda de volta. E se a gente se perdoou, aquela energia não está lá. Então não vai trazer energia ruim nenhuma, né? Então o caminho é o quê? Acolher os nossos sentimentos e acolher os nossos
pensamentos, tá? É entender primeiro que nós somos imperfeitos. Nós somos muito imperfeitos. Nós temos muito que melhorar. Já melhoramos muito, sim ou não? Sim. Sim, mas temos muito que melhorar ainda. Estamos na nossa caminhada evolutiva. Então, a gente precisa, nós hoje adultos, precisamos ir lá no nosso adolescente ou ir lá na nossa criança e falar, ó, eu te perdoo. Naquele momento você não tinha a experiência nem o conhecimento que eu tenho hoje. Eu te perdoo, eu te acolho. E acolhe esse sentimento e transforma. Gente, faz transformações na nossa vida fazer isso. A gente consegue fazer sozinho, né? Com muita concentração, com muito ali encontro com a gente mesmo. Mas um bom profissional também ajuda muito, né? E nós temos muitas áreas aí, não só os psicólogos. Nós aqui já não temos aquele pensamento arcaico que psicólogo é para doido não, né? Não. Essa fase já passou, não já? Né? Os profissionais da mente, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, eles são profissionais altamente valiosos para nos ajudar a nos conhecermos. Porque a gente não sabe nem a metade do que nós somos. Quando a gente começa a se conhecer, a gente até assusta, falando, não, sou eu isso aí? Sabe? Então assim, a gente precisa se descobrir, a gente precisa se conhecer e a gente precisa se auto-perdoar. Qual que é o mandamento maior, gente? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro é Deus, depois somos nós, depois são os outros. Deus nos perdoa, sim ou não? A todos nós? Sim. Nós precisamos nos perdoar e depois nós precisamos perdoar o outro, tá? Agora, vamos errar muito ainda, sim ou não? Sim. Muito, né? Em várias situações nós ainda vamos errar muito. Mas nós precisamos perceber os nossos erros. A maioria deles a gente já percebe, não já? A maioria dos nossos erros a gente já fala, ai, para que eu falei aquilo? Ou para que eu fiz aquilo, né? Então assim, é perceber esse erro e movimentar para corrigir esse erro, para reparar. A doutrina espírita fala muito em reparação. É você se arrepender, mas não só arrepender, é reparar e tentar não errar mais. Pelo menos o mesmo erro, né? Porque a gente vai errar muito ainda, mas pelo menos o mesmo erro que a gente reconheceu, que a gente reparou, a gente conseguir não errar mais. Mas não conseguiu, errou de novo, percebe o erro de novo, arrepende, repara. Até a gente conseguir o quê? Não cometer mais aquele erro. Porque a vida é um processo, a nossa evolução é um processo, tá? E para sermos mais felizes, para sermos mais saudáveis, para termos mais amigos, para termos mais alegrias e realizações na nossa vida, o auto-perdão vai nos ajudar muito. E para a gente finalizar, eu vou ler aqui para vocês, agora eu vou pegar o Livro dos Espíritos. Eu vou pegar o Livro dos Espíritos, a questão 192. Olha que interessante, é para reforçar que nós somos muito imperfeitos e que a nossa melhora é um processo, que a gente não vai fazer tudo certinho de um dia para o outro, né? Que a gente tem vários momentos, várias vidas, já tivemos e ainda iremos ter. Olha que interessante, olha o tanto que é simples a linguagem do Livro dos Espíritos. Pode-se, desde essa vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Ou seja, nessa existência, a gente consegue se tornar perfeito, sim ou não? Nessa existência, o que vocês acham? Não. Vamos ver a resposta? Nós acertamos. Não. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. E já é difícil a gente ser igual a gente acha o que é ser perfeito, né? Então imagina, o que a gente acha que é perfeito ainda está muito longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja,
deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência, conhecimento, e em moralidade, valores morais. E se ele não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então, que nós possamos nos melhorar cada vez mais, sem comodismo, né? Sem ser comodismo, sem conformismo, sem vitimismo, conhecendo-nos a nós mesmos, nos perdoando, nos tornando mais leves com o nosso perdão. E a partir do momento que a gente se perdoar, vai ser mais fácil ainda perdoar o outro, tá? E viveremos bem melhores, bem mais felizes, mais leves e mais evoluídos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fechar os nossos olhos para agradecer? Apoie os 2 pés no chão, por favor. Vamos soltar os nossos braços. E vamos puxar o ar e soltar uma vez. Puxe bem profundo e solte bem devagar. Eu vou fazer junto. E nesse momento, Senhor Deus, agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite. Agradecemos pela possibilidade de evoluirmos a cada dia. Evoluirmos em conhecimento, evoluirmos em moralidade. Agradecemos a nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. Agradecemos pela chuva. Agradecemos por estarmos cada vez melhores. E pedimos sempre força, fé e coragem para seguirmos com disciplina, com leveza, cada vez mais nos perdoando ao nosso próximo e estando mais próximo de Ti, Senhor. E que assim seja. Vamos abrir lentamente os nossos olhos. Muita gratidão. Uma boa noite a todos. Até o mês que vem. Até.